O que será que tem a ver guerreiros da Grécia Antiga, gladiadores e marombeiro? Quem será o pai da musculação? Se eu te disser que tudo isso está relacionado e que correu muito sangue para você hoje poder fazer a sua hora de treino, sua luta e até mesmo seu crossfit. Grécia Antiga, ali pelo século 3 a 6 a.C., não dá para precisar agora, os caras que foram berços da nossa civilização, pais da filosofia, pais da democracia, brilhantes, a história faz jus quando elogia os caras, só que a história não gosta de mencionar uma coisa, uma mania que eles tinham que não era muito politicamente correta. Eles adoravam sair na porrada. Se tinha uma coisa que o grego gostava de fazer, era matar outro grego. Isso começou a preocupar o pessoal, porque a Grécia começou a ser invadida pelos persas, por exemplo. Aquele filme 300 do Brad Pitt fala disso, mostra isso muito bem, filme muito bom. Então os gregos demoraram para entender que se eles não se unificassem, ia ser difícil proteger o solo grego das invasores, dos inimigos que vinham chegando. O problema é que os caras gostavam demais de se matar. Aquela frase, né, vocês devem ter ouvido muito aí, mente sana, em corpo são, o equilíbrio entre a mente e o corpo, é muito bonito. Mas aí o corpo são que eles falam não é só em questão de saúde, de não adoecer, era estar pronto para se defender ou atacar um adversário. Para eles isso era muito importante também. Como fazer para fazer com que os gregos parassem de se matar e, ao mesmo tempo, continuassem treinando com afinco, com dedicação, para um eventual combate, uma eventual guerra contra um invasor? Alguém teve a sacada. Criaram os Jogos Olímpicos, que lá a partir do século VIII daria origem às Olimpíadas, mas até então eram os Jogos Olímpicos. Então esses jogos, eles procuravam imitar ações que tinham a ver com os mesmos movimentos que o guerreiro faria em combate. Arremessar uma lança, jogar um disco, condicionamento para correr, vestindo a armadura completa. Então esses jogos, as competições, procuravam imitar. Com isso, o que é que os caras conseguiam? Fazer com que esses guerreiros, mesmo em tempos de paz, de ócio, se mantivessem treinando, visando a competição. Mas, na verdade, também estariam prontos para o combate. Qual era o outro problema? Manter os caras sem se matarem. Aí veio a trégua olímpica, que era o seguinte: se no momento dos jogos, na época de treinamento para os jogos, algum guerreiro, algum grego levantasse a mão contra outro grego, Zeus, lá no Monte Olimpo, jogava um raio na testa do cara. E eles acreditavam mesmo nisso. Então, quando chegava essa época da preparação, do treinamento para os Jogos Olímpicos, nenhum grego levantava a mão contra o outro. Então era paz olímpica, eles ficavam treinando, se resguardando para os momentos da competição, sem que houvesse uma briga. Esses jogos aconteciam na cidade de Olímpia, que, segundo a lenda, foi fundada pelo cara também que você junta Ronnie Coleman, Jay Cutler, Bruce Lee, ele jantava todo mundo fácil, que era o Hércules. Hércules quebrava a porra toda. Hércules fundou Olímpia, que levava esse nome em homenagem ao Monte Olimpo, sede dessa galera dos deuses. Claro que se nós estamos falando em jogos que imitam ações que aconteceriam numa guerra de verdade, não poderia ficar de fora aquele hábito saudável, salutar, equilibrado de quebrar a cara do seu vizinho. Então os gregos também tinham uma luta, que, segundo a lenda, teria sido criada também pelo Hércules, em parceria com o Teseu, outro herói mitológico. Os dois juntos teriam criado o pancrácio, que até hoje é praticado na Grécia, seja por tradição, por folclore. Até hoje o pancrácio tem representantes na Grécia. Essa luta combina fundamentos do que a gente hoje conhece como boxe e a própria luta greco-romana, daí a luta ter esse nome, o wrestling, hoje muito famoso por conta do MMA, do UFC. Então o pancrácio era uma combinação do boxe e do wrestling, da luta greco-romana. Agora pega a visão. Jogos Olímpicos, o pessoal em trégua.
mas no fundo se odiando. Então lá os representantes dos estados gregos vão competir no Pancrácio, sobe lá o representante de Creta, do outro lado, representante de Tebas. A galera vai lá no ouvido do cara de Creta e fala: meu irmão, esse pessoal de Tebas aí vive dizendo que pega a nossa mulherada, que aqui é tudo bunda mole, que a gente não faz nada. Porra, o cara de Tebas já ficava naquela pilha, a galera gritando. Estamos falando de uma época muitos anos, muitos séculos antes de Cristo. Era uma outra galera, outra vibe, cara na pilha, mas era a tal da trégua rolando. Mas o cara de Tebas já mordido com o cara de Creta. Ah, é? Tudo bunda mole? Pega a nossa mulherada. Peraí. Começava a luta. O Pancrácio, a luta só acabava quando um dos oponentes levantasse o dedinho, quer dizer, você está levando a pancada, porrada, você tinha que levantar o dedinho, ou quando alguém apagava, ou não podia lutar porque tinha quebrado uma perna, quebrado um braço. Aí uma pessoa, que seria o juiz, parava a luta. Mas imagina, você lá na pilha com a historinha daquela pessoa daquela cidade que chamou de bunda mole. Já odeia os caras desde que você nasceu. Começava o pau. Quando havia o nocaute, na verdade o nocaute era o seguinte: o outro cara tinha morrido, faleceu, morreu. Muitas lendas dos Jogos Olímpicos surgiam no Pancrácio. Muito cara... Eu podia fazer um vídeo só de lutador de Pancrácio, que eu já pesquisei também, eu gosto muito de artes marciais, já falei isso. Mas se o pessoal gostar, comenta aí, eu deixo esse ponto do vídeo. Mas dentre esses sucessos, grandes nomes do Pancrácio, apareceu um cara, Milos de Croton, ou Milo de Crotona, tem umas nomenclaturas diferentes, mas vamos ficar aqui em Milos de Crotona, para facilitar. Esse cara começou a quebrar todo mundo nas edições dos Jogos Olímpicos de Pancrácio. E ele fazia isso porque ele era muito mais forte que seus adversários. Ele arriava todo mundo. Como é que Milos de Crotona treinava para isso? Milos era nascido numa família de pecuaristas, criavam gado. Então, por alguma razão, inconscientemente, não sei, ele entendeu que ele precisava ficar, ele queria ser um lutador de Pancrácio, que dava muito ibope nas redes sociais da época, e ele percebeu que ele tinha que ficar mais forte, além da técnica, ele queria ficar mais forte que os rivais. O que ele fez? Ele começou a carregar um bezerro. Pegou lá um bezerro do rebanho que a família dele criava, um bezerro que ele conseguisse colocar sobre as costas, e ele saía andando com esse bezerro. Aí ele botava na cabeça: eu tenho que andar X passos com esse bezerro e sempre procurar dar mais passos que eu dei no dia anterior. Então ele botava aquele bezerro, conseguia andar 100 passos, ele já botava na cabeça: eu preciso andar no dia seguinte 110 passos com o mesmo bezerro. Depois de um tempo, o que ele começou a fazer? Ficou fácil andar X passos com o bezerro. Ele pegava um bezerro maior do que o bezerro que ele usou antes e voltava para o desafio. Lá vou eu andar X passos com um bezerro maior. Cada vez tentava andar mais. Facilitou? Não tem problema. Vou atrás de um bezerro maior ainda. Então o que o Milos estava fazendo? O princípio sagrado, mais básico do treinamento resistido, do treinamento de força, da musculação, princípio da sobrecarga. Cada vez Milos botava um bezerro maior sobre as costas. E diz a lenda que já mais velho, ele fazia shows pelas cidades na Grécia, carregando um touro sobre as costas. E você aí, sofrendo para agachar com 100 quilos. Imagina a força do cara, o condicionamento. É também o chamado treino concorrente, que eu gosto demais, aplico em vários alunos da minha assessoria, combinação do cardio com o treinamento de força. Imagina o condicionamento do Milos, a força que ele tinha. Acostumado a jogar um boi nas costas, começou a luta. Ele agarrava o adversário dele, jogava para trás. Fácil. Imagina a pancada que ele dava no meio da cara do sujeito. Chão. Não tinha conversa.
e foi ganhando as edições que ele competiu. Agora, exatamente como a gente faz hoje, a galera começou a querer saber, cara, o que é que esse Milos faz? Vamos lá, pesquisar na internet. Milos carrega boi. A galera começou a carregar boi. Isso virou um treinamento. Os lutadores de pancrácio passaram a copiar o que o Milos fazia. Começaram a treinar, queriam ficar iguais ao Milos, ter a mesma força, a mesma performance. Então os lutadores da Grécia Antiga, dos Jogos Olímpicos, passaram também a carregar os seus boizinhos. Mas nem todo mundo tinha acesso a boi, era uma coisa cara, era um luxo para a época. Então quem não tinha uma família, não tinha acesso ao boi, não nasceu numa família de pecuaristas, carregava outra coisa. Carregava uma árvore, carregava uma pedra, cada vez uma pedra maior que a pedra anterior, cada vez um tronco de árvore maior que o tronco anterior. Mais uma vez, sobrecarga, musculação básica, raiz. Os caras estavam criando a musculação que a gente conhece hoje. Por isso que eu gosto de chamar Milos como o pai da musculação. Sem Milos, sem treinamento de força, sem treinamento resistido, como a gente pratica hoje. Nessa corrente de pensamento, eu ainda tenho mais dois caras que eu jogo nessa tríade, os três caras responsáveis por a gente poder treinar hoje com pesos. Mas se você gostou do vídeo, manda seu like, gostou? Beleza, traga um próximo vídeo com esses outros dois caras que para mim fecham com o Milos, esse trinômio de pais da musculação. Começa com o Milos. O Milos é o cara. Sem Milos, sem treinamento de força, sem treinamento resistido, sem musculação e, consequentemente, sem culturismo. Mas tem outros dois caras que eu gostaria de contar para vocês, trazer aqui para vocês. Então, se gostou, manda o like e comenta aqui embaixo. Vamos continuar? Trago esses outros dois e a gente fecha esse pacote com três pessoas, três responsáveis por a gente poder fazer musculação hoje em dia. Mas é bom para vocês verem que se hoje você vai ali na sua academia fit e dá o seu treino, lá atrás muita gente perdeu dente, perdeu perna, perdeu braço, para você poder treinar. Ah, avisei, vídeo anterior, vou repetir aqui rapidinho para não tomar muito tempo, Furioso e Fusion estão suspensos. Avisei lá, dá uma olhada no vídeo anterior, não vou repetir aqui para não ficar o vídeo extenso. Meus contatos, pessoal da assessoria que está procurando assessoria, além da chamada que eu sempre coloco no final dos vídeos, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem meus contatos, inclusive o WhatsApp exclusivo para tirar dúvidas da assessoria. Quer ser assessorado, quer conhecer meu trabalho, pode mandar o WhatsApp para mim, que eu lá pelo WhatsApp também mando, explico os detalhes do serviço. Aquele abraço.